E se a maior parte dos pensamentos que limitam a sua vida nem sequer fossem seus? Isso pode soar estranho, até provocativo, mas e se for verdade? E se boa parte dos pensamentos negativos que você carrega, das dificuldades que você enfrenta e até dos sentimentos que parecem seus, forem na verdade programações herdadas, as crenças limitantes? Elas funcionam como filtros invisíveis, moldando sua percepção da realidade, distorcendo o que você vê, sente e escolhe, tudo sem que você perceba. Você pode estar operando com regras que nunca escolheu, padrões que foram instalados na infância, repetidos 1000 vezes pela sociedade e reforçados por hábitos automáticos. Mas aqui está a chave. Você pode mudar isso. O que aconteceria se você parasse de buscar respostas e começasse a fazer perguntas? E se existisse um jeito de reprogramar tudo, da autoestima ao sucesso financeiro, sem esforço, sem fórmulas, apenas mudando o ponto de vista? Como esses pensamentos limitantes se instalaram aí dentro? Por que seguimos obedecendo vozes que não são nossas? E o mais importante, como sair desse ciclo e criar uma nova realidade, começando agora? Antes de responder, a gente precisa voltar no tempo. As crenças que moldam sua vida hoje não foram escolhidas por você, elas foram absorvidas. Isso começa ainda na infância, quando estamos com os filtros da mente completamente abertos, em modo de captação total. Tudo o que vemos, ouvimos e sentimos é registrado como verdade. Não há julgamento, não há filtro. O que os adultos dizem, o que os colegas repetem, o que a sociedade impõe, tudo vira um padrão. Um programa mental que começamos a rodar automaticamente sem sequer perceber. Essas crenças, uma vez formadas, são repetidas ao longo da vida como mantras invisíveis. Não fale alto, não incomode, você precisa agradar. Dinheiro é suado, sucesso é só para quem nasceu com sorte. E quanto mais essas frases se repetem no ambiente, pela família, pela escola, pela cultura, mais elas se cristalizam como verdades absolutas. Bashar traz uma analogia poderosa para explicar como isso funciona. Para ele, crenças funcionam como a estrutura de um holofote. Você não enxerga o mundo como ele é, você enxerga o que sua crença permite que você veja. É como se sua mente fosse uma lanterna e as crenças fossem a estrutura que direciona para onde essa luz aponta. Se sua crença diz que você não é bom o suficiente, a luz da sua atenção vai iluminar apenas situações que confirmem essa ideia, ignorando ou distorcendo tudo o que a contradiz. E aqui está o ponto central. Esse processo é inconsciente. A maioria das pessoas sequer percebe que está operando sob o comando dessas ideias herdadas. Elas não questionam a origem do pensamento que as limita. E mais, muitas vezes sequer reconhecem que ele existe. Exemplos de crenças limitantes estão por toda parte. Dinheiro é difícil, não posso confiar em ninguém, preciso me sacrificar para ser valorizado, não sou criativo, tenho que trabalhar duro para merecer descanso. Essas frases parecem inofensivas, mas funcionam como códigos-fonte que moldam suas decisões, sabotam suas oportunidades e definem o que você considera possível para si. E se eu te dissesse que mudar isso não exige anos de esforço ou terapias intermináveis? A transformação começa no instante em que você traz essas crenças à consciência e questiona se elas realmente são suas. Por isso, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o like, salve este vídeo agora e continua assistindo até o final. Porque nos próximos minutos eu vou te mostrar o passo essencial para começar a reprogramar sua mente e abrir espaço para novas possibilidades. Gary Douglas, com uma frase simples, expõe a armadilha por trás de tudo isso. Toda conclusão cria uma limitação. Toda pergunta cria uma possibilidade. Quando você adota uma crença como verdade absoluta, quando conclui que é assim e pronto, você fecha todas as outras portas. Mas quando você faz uma pergunta, mesmo que não saiba a resposta, você convida novas possibilidades para entrar. Agora que entendemos como essas crenças se formam e se consolidam, como, afinal, podemos identificá-las e começar a dissolvê-las? Bashar afirma que as crenças são como permissões que damos a nós mesmos. As crenças são permissões.
Você acredita que precisa delas para funcionar, mas você não precisa. Isso significa que o pensamento limitante não é uma verdade, mas uma autorização inconsciente que damos para que ele atue na nossa vida. É como se disséssemos: tudo bem, pode me sabotar, eu acredito que você é real. Então, como identificá-las? O primeiro passo é observar o desconforto. Crenças limitantes quase sempre vêm acompanhadas de tensão, culpa, medo ou repetição. Por exemplo, se você sempre se sente travado ao falar em público, ou se toda vez que uma oportunidade surge você se auto-sabota, é provável que exista uma crença por trás. Não sou bom o suficiente camuflado. Quem sou eu para merecer isso? Escondido entre camadas de justificativas. Outro sinal claro é o padrão que se repete. Situações que acontecem ciclicamente, como relacionamentos que sempre terminam do mesmo jeito, dificuldade crônica com dinheiro ou autocrítica constante, revelam uma programação inconsciente operando em segundo plano. E aqui entra uma das ferramentas mais eficazes ensinadas por Gary Douglas: o exercício de quem é isso. Funciona assim. Sempre que surgir um pensamento negativo, crítico ou limitante, pergunte mentalmente: é meu ou de outra pessoa? A maioria das nossas crenças limitantes nem sequer são nossas. Elas foram absorvidas de pais, professores, da sociedade e da cultura. E quando você pergunta isso com presença e curiosidade, muitas vezes sente o pensamento se dissolver, como se perdesse a força, porque ele nunca foi seu para começo de conversa. Outra pergunta poderosa é: se eu não tivesse esse pensamento, o que eu escolheria agora? Essa frase desativa o piloto automático e ativa a consciência. Ela cria espaço entre o impulso condicionado e a resposta. E nesse espaço nasce a possibilidade de uma nova escolha. Gary Douglas também propõe uma terceira ferramenta, útil especialmente em momentos de dúvida ou estagnação. O que mais é possível aqui que eu nunca considerei? Essa pergunta abre possibilidades. Ela convida o universo a mostrar soluções fora do alcance da mente lógica. E o mais importante, ela retira você do lugar de vítima e o coloca na posição de criador. Todos esses exercícios têm algo em comum. Eles substituem conclusões por perguntas. Lembrando a máxima de Gary: toda conclusão cria uma limitação. Toda pergunta cria uma possibilidade. Ao fazer perguntas, você quebra o looping mental das crenças limitantes e permite que novas realidades se apresentem. Vamos a um exemplo prático. Imagine alguém que acredita que não consegue ganhar dinheiro fazendo o que ama. Essa crença foi formada ainda na infância, ao ouvir frases como "arte não dá dinheiro" ou "primeiro a obrigação, depois a diversão". Ao longo da vida, essa pessoa tenta empreender, criar, se expressar, mas sempre acaba desistindo, sentindo-se bloqueada. Ela pode aplicar as ferramentas assim. Surgiu o pensamento: isso não vai dar certo. Pergunte: é meu ou de outra pessoa? Percebe que isso vinha da mãe, que sempre repetia frases de escassez. E só essa consciência já alivia o peso. Sentiu-se desanimada, sem ação. Pergunte: se eu não tivesse esse pensamento, o que eu escolheria agora? Percebe que talvez arriscaria uma postagem, faria uma ligação, colocaria a ideia em movimento. Diante de um obstáculo, pense em desistir. Pergunte: o que mais é possível aqui que eu nunca considerei? Essa pergunta traz insights inesperados e convida a olhar para possibilidades fora da caixa. O segredo dessas frases não está apenas nas palavras, mas no estado mental que elas provocam, um estado de curiosidade. E a curiosidade é o oposto da rigidez mental que sustenta as crenças limitantes. Como diz Gary Douglas, quando você faz uma pergunta verdadeira, o universo começa a reorganizar as possibilidades ao seu redor. Mas se você vive em conclusões, tudo o que pode acontecer já está limitado por aquilo que você acredita. Por isso, o convite aqui não é acreditar em nada do que foi dito, é experimentar. Escolha uma crença limitante que você reconhece. Pode ser sobre dinheiro, amor, autoestima, corpo ou sucesso. E aplique as ferramentas por alguns dias. Observe o que muda.
E, principalmente, observe quem você se torna quando para de acreditar na limitação. Se crenças são permissões, o que você pode permitir para si mesmo a partir de agora? Voltemos à pergunta inicial. E se a maioria dos seus pensamentos limitantes não fossem seus? E se você pudesse simplesmente devolvê-los, como quem entrega uma bagagem que nunca pediu para carregar? A verdade é que você pode, mas para isso é preciso estar disposto a questionar, a sair do modo automático, a recusar conscientemente cada pensamento que diga que você não pode, não merece, não consegue. Porque cada vez que você aceita essas ideias sem questionar, você reforça uma realidade que não é sua, é aprendida, herdada, copiada. As ferramentas que Bashar e Gary Douglas propõem não exigem fé nem esforço sobre-humano. Elas exigem apenas disposição para perguntar, curiosidade, presença. E esse talvez seja o maior ato de coragem em um mundo que nos ensina a obedecer e concluir o tempo todo. Frases como: a quem pertence isso? O que mais é possível aqui que eu nunca considerei? E se eu não tivesse esse pensamento, o que eu escolheria agora? Não são mágica, mas podem funcionar como um tipo de higiene mental, um jeito de limpar o campo da mente todos os dias, assim como escovamos os dentes ou tomamos banho. A mudança começa pequena. Um pensamento questionado, uma reação evitada, uma nova escolha feita, mas o efeito se acumula. E com o tempo, você percebe que está operando a partir de uma nova base, mais leve, mais consciente, mais sua. Como diz Bashar, quando você muda uma crença, você literalmente muda de realidade. E isso não é metáfora, é uma mudança perceptiva, energética, existencial. Você começa a ver oportunidades onde antes só via bloqueios. Começa a se permitir onde antes se censurava. E o mundo responde na mesma frequência. Então, que tal começar agora? Escolha uma crença, apenas uma. Questione-a com uma das ferramentas que você aprendeu aqui e observe o que acontece. Porque, no fim das contas, criar uma nova vida começa com uma única pergunta bem feita.